pessoal que tá entrando aí, bom dia. Bom, esperar dar o horário certo da live pra gente começar. Hoje eu tô aqui pelo Instagram do Mulheres no Processo, esse projeto tão legal que o IBDP tem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre participação de terceiros na arbitragem. Estou esperando aqui a professora Suzana Cremático entrar, que vai dividir esse tema comigo. E essa parceria, né? A gente começou agora uma parceria entre a Processualistas e o Projeto Mulheres do IBDP. Então essa parceria é uma parceria muito legal, que a gente vai fazer algumas lives agora com os dois projetos. Então as lives vão ser veiculadas nos dois Instagrams, o que é bem legal também. E depois a gente vai conseguir deixar esse vídeo aqui, tanto no IGVT quanto no YouTube de cada um dos projetos. Então, bom, só esperando a Suzana entrar aqui e dar a hora da live pra gente já começar. Vi aqui que a Suzana entrou pelo Processualistas. Só pedir para ela participar aqui, que a gente já começa a explicar um pouquinho do... Marcela, bom dia. Estava esperando aqui, entramos um pouquinho mais cedo para ver se toda a tecnologia ia funcionar, né? Mas eu já Exato. Para quem já entrou, que é uma iniciativa agora, uma parceria que a gente fez com o Projeto Mulheres. Então para quem não me conhece, eu me chamo Marcela Couba, eu faço parte tanto do Projeto Mulheres quanto da Processualistas. Então, são dois super legais, que têm iniciativas super importantes. É um projeto que tem uma relevância, são dois projetos que têm relevâncias muito importantes aqui no cenário, tanto do processo de uma forma geral, mas como nesse cenário de participação de mulheres de uma forma geral. E eu acho que a ideia do processo é realmente do projeto é realmente abrir portas, né? Então eu acho que essa parceria vai ser muito produtiva. A ideia é fazermos algumas lives com integrantes tanto do Projeto Mulheres quanto a lista e trazer sempre temas inovadores, né? E diferentes, como o tema que a gente tem hoje. Bom, e hoje eu vou ter a felicidade, né, de estar junto com a professora Suzana Cremático, que é especialista também, tanto em processo civil como em arbitragem. Então, eu acho que vai ser uma live muito agradável, porque, além de tudo, nós somos amigas e temos uma, talvez, compatibilidade de pensamentos, né, nessas áreas. Então, Suzana... A gente transita dos dois lados, né, Marcela? Essa entre o processo e a arbitragem que demanda, né, um rebolado, talvez. Sem dúvida, Marcela, bom dia para quem está com a gente. Quero inicialmente agradecer o convite do Projeto Mulheres no Processo Civil. Faço isso na pessoa da queridíssima professora Paula Sarno, que foi quem dirigiu o convite para ter a oportunidade de dividir essa live com você. E quero dizer que sempre que a gente tem a oportunidade de tratar de temas que envolvem arbitragem e processo, isso a gente está, pelo menos na minha visão,
diante de um universo que consegue congregar as minhas duas maiores paixões dentro do direito. Então, para mim é um prazer, e um prazer estar aqui com você, que, enfim, é uma amiga queridíssima, uma pessoa que eu super admiro, e para a gente conversar a respeito de participação de terceiros na arbitragem. Bom, eu acho que a gente pode começar, então. Já deu o horário aqui, o pessoal vai entrando aos pouquinhos. Mas, Suzana, se você puder apresentar um pouquinho a ideia de arbitragem e a vinculação das partes à própria convenção de arbitragem, porque eu acho que esse é o grande diferencial da arbitragem para o processo, né? Porque é necessário ter uma convenção de arbitragem para que as partes possam recorrer à arbitragem. E isso é muito importante. Então, se você puder falar um pouquinho para a gente. Na verdade, começando pelo começo, né, a arbitragem ela é um método extrajudicial de solução de conflitos que, para que ele possa ser utilizado pelas partes, ele precisa necessariamente de 3 requisitos. Né? O primeiro requisito é as partes precisam ser capazes, é o que está na primeira parte do artigo 1º da Lei 9.307 de 96, que disciplina a arbitragem entre nós. O segundo requisito é nós termos o objeto do conflito tratando de direitos que são patrimoniais e disponíveis. E o terceiro requisito é as partes terem manifestado a sua vontade de submeter a arbitragem numa convenção de arbitragem, que pode ser na modalidade cláusula compromissória ou compromisso arbitral. E essa convenção de arbitragem, ela tem natureza contratual, o que significa dizer que ela está sujeita, como regra, ao princípio da relatividade dos contratos, de modo que apenas aquelas pessoas que, em princípio, são parte da convenção de arbitragem, portanto, são signatárias da convenção de arbitragem, é que poderiam figurar dentro do procedimento arbitral. E isso, claro, traz para a gente uma série de impactos no exercício da jurisdição arbitral, né? O procedimento de arbitragem está longe de ser simples assim. E eu acho que é válido, Marcelo, você trazer esses impactos para o exercício da jurisdição arbitral. Não, perfeito. Então, eu acho que a ideia é essa: é preciso que haja uma convenção de arbitragem para que as partes possam recorrer à arbitragem. Mas falar isso é talvez simplório, né? A gente tem que ir além para dizer também da perspectiva da própria jurisdição arbitral, porque ela é uma jurisdição. Exato. Então, somente as partes que são signatárias de uma convenção arbitral é que podem ser partes no procedimento arbitral. Então, isso traz um fator limitante da própria jurisdição arbitral, da própria competência dos árbitros. Então, a grande problemática da participação de terceiros, e aí é um ponto que diferencia completamente a análise da participação de terceiros na arbitragem no processo civil, é que, não havendo uma convenção de arbitragem, simplesmente as partes, o terceiro, né, aquele que não é signatário da convenção de arbitragem, ele simplesmente não pode ingressar nesse procedimento arbitral. Então, toda aquela sistemática que a gente imagina de um procedimento estatal, em que a justiça estatal está aberta para todos, então os terceiros interessados, de certa forma, podem ingressar no judiciário num processo já existente e, eventualmente, em diversas formas possíveis, pedirem para ingressar e participar do processo. Na arbitragem, a gente tem um diferencial, que é a convenção de arbitragem. E aí, Suzana, acho que a gente tem pouco tempo e muito assunto. Então, acho que a gente já pode entrar nessa... Bom, como é que a gente faz, né? A gente tem um problema, porque é possível que surjam situações em que terceiros, possivelmente afetados ou que têm alguma correlação com aquele contrato, eles têm interesse no processo, ou mais, as partes que já são partes de arbitragem queiram trazer ali um terceiro que não é signatário da convenção de arbitragem. Então, na verdade, estou falando, contradiz tudo que a gente disse até agora. Isso seria possível, de alguma forma? Existem algumas hipóteses em que esse terceiro, que não assina expressamente a convenção de arbitragem, pode ser um terceiro vinculado àquela convenção de arbitragem? Na verdade, eu costumo dizer que a vida daqueles que trabalham com arbitragem, ela é bastante mais complicada em relação à participação de terceiros do que no processo. Eu concordo 100% com você, porque no processo a gente tem um regramento no Código de Processo Civil claríssimo que estabelece quais são as hipóteses, quais são as condições, quais são os requisitos
que você tem para que um terceiro, que inicialmente não é parte do processo, possa vir a ingressar. E quando a gente fala da arbitragem, a gente não tem disciplina absolutamente nenhuma em relação a isso. E o que aconteceu? Ao longo dos anos e à medida em que a arbitragem foi se desenvolvendo, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, elas caminharam no sentido de reconhecer que haveriam situações, e essas situações, elas são situações excepcionais, então isso não é uma regra, isso precisa ser tratado com muito cuidado, né? A regra é a regra segundo a qual apenas o terceiro signatário pode participar da arbitragem. Há aí sim uma preocupação e um prestígio muito grande da autonomia privada e, portanto, daqueles que são os signatários da Convenção de Arbitragem, mas em algumas situações nós podemos ter tanto terceiros não signatários pretendendo ingressar dentro do procedimento de arbitragem, quanto terceiros que não participam daquele procedimento sendo acionados porque, de alguma forma, guardam algum tipo de relação com o tema objeto de discussão e, portanto, com os efeitos que aquela arbitragem eventualmente pode ter. E, para essas situações, a doutrina criou aquilo que se chama de extensão subjetiva da cláusula compromissória. Então, a extensão subjetiva da cláusula compromissória ela vai acontecer naquelas situações e circunstâncias nas quais um terceiro não signatário dessa convenção, excepcionalmente, ele poderá vir voluntariamente ou involuntariamente participar do procedimento de arbitragem, e isso vai se dar em situações que são situações excepcionais que vão ser delimitadas pela doutrina e pela jurisprudência. Algumas dessas, são várias as teorias que existem a respeito, né, as hipóteses que existem a respeito disso, mas a primeira delas que eu acho que vale talvez a gente comentar é a transmissão da cláusula compromissória. Não, perfeito. A transmissão da cláusula compromissória, eu acho que talvez, parece ser a mais simples de se compreender, porque são fatos do nosso contexto jurídico, né? Que são realmente contratos, situações de fato que ocorrem diariamente entre as partes, e havendo uma cláusula compromissória pré-existente, é possível que esse contrato, de alguma forma, seja transmitido para um terceiro. E a grande pergunta é, será que essa cláusula compromissória também vai junto? Será que essa cláusula compromissória automaticamente é transmitida para um terceiro quando o contrato é transmitido? E aí são várias hipóteses, tá, que a gente pode pensar. Primeira, talvez seja mais simples, é a própria seção da posição contratual. A seção da posição contratual, ela não tem previsão legal expressa, mas ela é amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência no Brasil. Mas há aqui um requisito, e até por uma questão de que ninguém é obrigado a contratar com ninguém, então há a ideia de que o consentimento das partes, o consentimento do contratante e o consentimento da parte original do contrato, que haja essa seção da posição contratual. Então, quando a gente fala em seção da posição contratual, na verdade, o contrato inteiro está sendo transmitido para um terceiro. A gente não está falando aqui só de uma seção de uma cláusula ou outra. Quando a gente pensa na seção da posição contratual, o terceiro realmente assume ali o papel da parte originária no contrato e passa a posição contratual. Nessa situação, principalmente, tá, Suzana, porque é necessário aqui o consentimento do contratante originário, eu não vejo problemas em ter a transmissão da cláusula compromissória. Então, esse consentimento, eu acho que supre essa necessidade do consentimento geral e da autonomia da vontade que a gente vê na própria cláusula compromissória. E mesmo se o contrato for silente, tá? Porque eu acho que se a seção da posição contratual for expressamente... se ela disser expressamente sobre a cláusula compromissória, aí sim, não temos problema nenhum. Inclusive, fica uma recomendação para os advogados para que tratem do assunto, para que não surja nenhuma dúvida, né? Mas, mesmo na omissão da seção da posição contratual, no contrato, eu não vejo aqui como há um consentimento nenhum óbice a essa transmissão. Mas a gente tem alguns problemas um pouco mais complicados. Por exemplo, no caso da sucessão. Sucessão, por exemplo, causa mortes. Teve um caso até julgado no STJ, que é um caso interessante, em que uma parte ela era sócia, né, ele era sócio de uma empresa, e havia até a possibilidade dos herdeiros ingressarem na sociedade, e houve o falecimento de um dos sócios.
Nesse estatuto social dessa companhia, havia uma cláusula compromissória. E aí, o que os herdeiros fizeram? Eles ingressaram em juízo falando que, na verdade, entraram com uma ação de dissolução parcial de sociedade, alegando que não havia affectus societatis, que eles não queriam ser sócios, mas eles queriam apuração de haveres. E aí o processo foi extinto sem resolução de mérito, justamente por conta da existência da cláusula compromissória. E isso foi corroborado pelo STJ. Mas olha que decisão interessante, Suzana, porque a alegação dos herdeiros era o seguinte: olha, a gente está trabalhando aqui com matéria de sucessão. E sucessão é direito indisponível. Então, sendo herança e sendo sucessão, eu não posso ter essa discussão na arbitragem porque foge ao escopo da própria arbitragem. Então, eu não poderia ter essa discussão. Mas o que o STJ decidiu foi uma diferenciação que eu acho que é muito importante. Ele falou o seguinte: não, na verdade, a sociedade, enquanto sociedade, estabeleceu uma cláusula compromissória para regular que todos os seus litígios seriam objeto de arbitragem em demandas atuais e futuras, com sócios atuais e futuros. Então, a gente tem até disciplina expressa na lei das sociedades anônimas sobre essa questão das resoluções estatutárias, das disposições estatutárias, cláusulas compromissórias estatutárias, e o STJ corroborou. Na verdade, essa discussão era simplesmente uma discussão patrimonial, de apuração de haveres. A gente não estava aqui discutindo a forma da sucessão ou quem teria ou não direito à herança. Essas discussões, sim, seriam objeto de litígio, mas aqui não. Então, há aqui também uma transmissão da cláusula compromissória por sucessão. Olha que interessante. E outro exemplo também, para não tomar muito tempo nisso, mas que é um exemplo super importante, é o exemplo da subrogação. O exemplo das seguradoras também é algo que a gente vê correntemente e a doutrina e a jurisprudência ela não se pacificaram ainda num caminho ou no outro. A gente tem algumas decisões, mas nada pacificado. Por exemplo, a subrogação. Será que a subrogação ela geraria a transmissão também da cláusula compromissória? A seguradora, por exemplo, que se subroga na posição e do contratante pode, por exemplo, ir atrás do praticante do ato ilícito que gerou aquele prejuízo. Sim. A seguradora ela pode se valer da cláusula compromissória e mais, se for no sentido contrário, se houver algum processo, a seguradora pode ser chamada a participar, algum processo arbitral, a seguradora pode ser chamada a participar desse processo arbitral. Bom, eu entendo, Suzana, aqui, e aí é uma distinção importante sobre a natureza da cláusula compromissória, só para fechar esse primeiro tema. Há uma diferença em se entender que a cláusula compromissória ela tem caráter personalíssimo ou não tem caráter personalíssimo. Se a gente entender que a cláusula compromissória tem caráter personalíssimo, essa discussão ela se resolve no sentido de que não poderia haver aqui uma transmissão da cláusula compromissória. Porque as partes contratantes, elas contrataram sabendo quem seriam as partes no processo. Então, se a gente muda essas partes no processo, a cláusula compromissória perde a eficácia porque ela teria caráter personalíssimo. Se entendermos de um outro lado, que ela não tem caráter personalíssimo, mas simplesmente ela visa tutelar o objeto do litígio, então as partes, na verdade, acordaram que aquele objeto, aquele litígio, vai ser submetido à arbitragem. Já gera o entendimento de possibilidade de transmissão da cláusula compromissória. Eu, sinceramente, me filio à ideia de que essa cláusula não tem caráter personalíssimo, tá? E eu entendo que é possível aqui, sim, a seguradora se subrogar. E, na verdade, o que há a necessidade aqui seria uma inversão desse ônus. Um ônus de provar que ela não conhecia de forma alguma e ela nem teria como conhecer a existência dessa cláusula compromissória. Eu acho que aqui também tem um dever de diligência da seguradora quando há um contrato prévio, de conhecer o contrato que ela está se comprometendo a fornecer algum tipo de seguro. Então, é preciso que haja aqui um ônus maior. Mas se a gente pensar no sentido de que essa cláusula tem caráter personalíssimo, Suzana, olha o problema que a gente cria. Seria muito fácil burlar a cláusula compromissória. A gente poderia simplesmente fazer um contrato até, enfim, simulado, uma cessão de crédito, talvez, e esse é um outro tema relevante, ou então um contrato que possa parecer aqui uma subrogação e a gente simplesmente fala que não existe mais a cláusula compromissória porque ela tem caráter personalíssimo e ela perdeu a eficácia. Então, poderia ser uma forma de burlar a própria cláusula compromissória. Enfim, na verdade, eu tenho vários outros exemplos aqui de transmissão da cláusula compromissória, mas eu acho que é importante a gente passar para as outras hipóteses também de vinculação de terceiros para a gente conseguir trazer uma análise abrangente, né? Outra hipótese que não a transmissão, e aí eu vou pedir para a Suzana comentar um pouco sobre isso, é a questão do consentimento implícito. Então, a Suzana falou no começo que precisa ter consentimento para
participar da arbitragem. Mas esse consentimento precisa ser expresso ou ele pode ser de alguma forma implícito, Suzana? Na verdade, eu falo que a gente vai complicando, né, Marcelo? Primeiro a gente fala que o terceiro não pode participar, depois a gente diz que pode, desde que eventualmente tenha consentimento, e na sequência a gente começa a analisar se eventualmente esse consentimento ele precisaria ser explícito ou eventualmente implícito. E hoje a gente tem... Seria muito fácil, né? Eu falo que se fosse explícito, se fosse claro, né? E mais do que isso, né? Se a dinâmica das relações, que são relações contratuais, negociais, ela fosse sempre as claras, né? Ela sempre fosse incontroversa, talvez a gente tivesse uma vida um pouco mais fácil no âmbito do procedimento de arbitragem. E nem sempre isso acontece. Na verdade, a gente tem situações e circunstâncias, e talvez as duas principais teorias existentes a respeito do consentimento implícito e, portanto, da possibilidade de que mesmo quando esse consentimento não é expresso, ainda assim é possível examinar a existência de um consentimento e trazer o terceiro para dentro do procedimento de arbitragem. As duas principais teorias que a gente tem é a teoria do grupo de empresa e a teoria dos contratos coligados, que são situações nas quais, no primeiro caso, nós temos aí um conjunto, uma ou mais empresas, duas ou mais empresas, perdão, que integram uma determinada atividade, uma determinada contratação, e, de alguma forma, essas empresas cumprem algum tipo de papel que é um papel complementar na atuação daquela posição contratual. Então, assim, alguns exemplos que a gente tem é quando você tem contrato de subempreitada, em que você, de alguma forma, tem duas empresas diferentes e essas duas empresas exercem esse papel. Ou ainda, quando você tem empresas que integram o mesmo grupo econômico. Então, você tem uma holding e você tem uma empresa controlada e ambas as empresas têm uma atuação que é uma atuação decisiva dentro dessa contratação. E a grande questão que a gente tem aqui, a grande dificuldade que eu acho que você tem em relação ao consentimento implícito é você determinar, primeiro, se houve efetivamente uma participação, né? Como que nós fazemos a prova dessa participação desse terceiro não signatário nessa dinâmica da relação contratual? Eu acho que esse é um primeiro ponto super, super complicado. E o segundo ponto é se houve ou não houve algum tipo de benefício, isto é, essa participação que porventura ele teve foi capaz de gerar algum tipo de benefício para a dinâmica dessas relações. A gente tem um precedente na arbitragem internacional que é o precedente fundante da possibilidade de se analisar o consentimento implícito, que é o caso da Alchemical, né, que foi julgado pela Corte de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, e ali se reconheceu que a partir do momento em que se verificasse que, a despeito do terceiro não ter assinado, a despeito do terceiro não ter consentido expressamente que houve uma participação e que essa participação ela foi decisiva, haveria um consentimento implícito com a cláusula de solução de conflitos e, consequentemente, haveria a possibilidade de extensão subjetiva da cláusula compromissória para fins de apuração de responsabilidades dentro dessa contratação. Eu, pessoalmente, tive uma experiência em que aconteceu isso. A gente estava numa arbitragem em que a empresa que era parte signatária da convenção, ela era uma empresa controlada e havia uma holding dessa empresa que era fundamentalmente quem detinha o arcabouço patrimonial para eventual responsabilização. Tudo aquilo que a empresa controlada ela fazia e agia dentro da contratação vinha por meio dessa holding, e quando nós iniciamos a arbitragem e pretendemos a inclusão da holding dentro da arbitragem, o que nós ouvimos foi, não, ela não é signatária da cláusula compromissória e, consequentemente, ela não precisa participar, ou ela não pode participar desse procedimento de arbitragem. E nessa arbitragem, a gente teve o reconhecimento por parte do
tribunal arbitral que, a despeito da empresa não ser signatária, a holding era verdadeiramente o cérebro, né, a mandante de toda a atividade que vinha sendo desenvolvido dentro daquele contrato. Então, a gente conseguiu, por meio da aplicação da teoria do consentimento implícito, que o tribunal arbitral reconhecesse a possibilidade de extensão nessa situação. Um outro caso que é super interessante é esse eu não posso nem detalhá-lo muito, porque sou árbitra num procedimento em que isso está sendo objeto de discussão, é o caso de consórcio, né? A empresa o consórcio é o signatário da convenção de arbitragem. Será que haveria a possibilidade, eventualmente, de nós acionarmos as consorciadas dentro dessa arbitragem? Isso é um ponto que vai ser objeto oportuno de deliberação por parte do tribunal arbitral. Mas veja que coisa interessante, né? Duas empresas se juntam, firmam um consórcio, esse consórcio assume uma obrigação com uma outra empresa, essa outra empresa, ela dá início a um procedimento de arbitragem em face das empresas consorciadas. Será que isso é possível ou será que isso não é possível? Isso tudo para mostrar a riqueza de situações, né? A gente foi do direito societário ao consórcio para a gente mostrar a riqueza de situações em que esse problema do consentimento implícito ele pode eventualmente existir. Agora, existem outras teorias, né, Marcela, que são teorias menos conhecidas do consentimento implícito. Não sei se você quer comentar um pouquinho a respeito disso, ou se a gente já pula direto para falar a respeito da teoria da vinculação de terceiros por fraude ou abuso de direito. Eu só queria fazer alguns comentários, porque eu acho muito interessante, porque a gente sempre estuda essas teorias de forma diferenciada, né? Eu vi até que o Pedro Rocha entrou aqui na nossa live, e o Pedro ele tem um livro muito bom sobre isso, que trata justamente da vinculação, né, da extensão da cláusula compulsória em grupo de contratos, em contratos coligados. Tem um outro livro também super interessante do Leonardo Campos Melo, que trata de empresas. Então, temos obras riquíssimas que tratam desses temas de forma isolada, mas o Pedro até salientou aqui na live que é preciso analisar a operação econômica, e isso... Sim. Analisar o contexto inteiro. É preciso analisar qual o papel de cada contrato, de cada empresa, e é por isso que o Leonardo Campos Melo também traz isso no livro dele. A gente sempre segrega as teorias, mas o que na verdade é preciso é olhar se realmente há o consentimento implícito. Então, eu acho que essa é a chave. Até onde aquela parte consentiu, até onde houve efetiva participação. Então, assim, outras teorias, só comentando muito rapidamente, que não são muito aplicadas no Brasil, mas são muito interessantes. Por exemplo, a questão do Stoppel norte-americana, que é muito vinculado aqui à boa-fé. Carolina Zera também está assistindo a gente, que é muito boa-fé. Isso é extremamente relevante para o processo e também para a arbitragem, para saber se a vinculação está presente. Porque a teoria do Stoppel, o que ela fala é alguém que se beneficiou do contrato, alguém que participou, ainda que não signatário da cláusula compromissória, e teve benefícios com relação a esse contrato, não pode depois, como uma alegação da própria, né, como uma vedação ao venire contra factum proprium, que é o que a gente aplica no Brasil, alegar que não está vinculada àquela cláusula compromissória como o litígio surge. Então, seria uma proteção aqui da própria boa-fé. Então, eu não vejo como essa teoria poderia ser afastada do direito brasileiro, já que a gente tem todo aqui um arcabouço jurídico para que isso seja aplicado em outros termos, né? E a gente tem também... E especialmente, né, Marcelo, só fazer um parênteses, especialmente quando você está falando de contrato, né? Então, assim, a boa-fé é um princípio, para além da questão procedimental, né? Quando você fala de contratação, que é a base de tudo que a gente está conversando, não tem como você desvincular a existência da boa-fé, né? Carol fala aqui que boa-fé é o melhor tema, né? Mas, de fato, a boa-fé, ela está presente na análise tanto da perspectiva contratual quanto da perspectiva procedimental, não tem dúvida. Não, perfeito. E aí, já entrando, para a gente não perder mais tempo nessa questão da vinculação de terceiros por fraude ao abuso de direito, é uma até que eu tratei na minha tese de doutorado, mas eu não vi ninguém ainda separar. Então, eu achei interessante segregar essa análise, porque o que a gente tem é uma teoria americana que trata do alter ego. Então, e no Brasil, a gente tem uma tendência a ter a ideia de desconsideração da personalidade jurídica. E eu acho que são situações completamente diferentes, e eu explico.
Primeiro, falando um pouco da desconsideração, eu não vejo como a desconsideração pode ser aplicada na arbitragem. Então, eu não vejo a possibilidade que as partes consintam, né? Inclusive que haja um consentimento com relação a isso. Eu entendo que a desconsideração, ela, na verdade, ela traz um outro objeto para a arbitragem, porque a gente não está discutindo o objeto do litígio. A gente está discutindo se houve alguma fraude, algum abuso da personalidade jurídica capaz de justificar a extensão patrimonial daquela responsabilidade que está sendo apurada na arbitragem. Então, aqui, o que a gente está analisando é a extensão de responsabilidade patrimonial e não responsabilidade propriamente dita. Quando eu falo em vincular... E aí, só fechando esse raciocínio, eu não acho que esse, por ser um objeto aqui, portanto, estranho à cláusula compromissória, eu não vejo como isso pode ser aplicado à arbitragem, a não ser que haja um consentimento de todos. Mas o que eu trabalho aqui é uma desconsideração por fraude ou abuso de direito no sentido da própria responsabilidade. E aí, pegando o gancho aqui da teoria do alter ego norte-americana, a gente está diante de uma situação em que, na verdade, o terceiro, ele é a parte. A parte é como se fosse uma... Sim. Então, quem atua ali é sempre o terceiro. Então, aquela parte, ela acaba sendo um mero figurante e todas as decisões, todo aquele processo que gerou aquele litígio, decisório, todos os atos, na verdade, foram praticados por terceiro. E é por isso que a doutrina chama de alter ego, e me parece que isso poderia ser usado como fraude ou efetivamente abuso de direito de uma pessoa interposta e poderia, portanto, justificar a responsabilidade. Mas consegue perceber a diferença entre isso e a desconsideração da personalidade jurídica? Sim. A consideração da personalidade jurídica, a gente não está trabalhando sobre quem é o responsável efetivo por aquele dano, por exemplo. A gente está trabalhando com relação a um outro fato que pode gerar uma responsabilidade patrimonial, ou seja, os bens daquele terceiro, do sócio ou da empresa ser atingidos. Aqui não. Aqui a gente está falando, olha, quem praticou esses atos... Você está falando de responsabilidade sobre conduta, né? Responsabilidade não é a responsabilidade pelo patrimônio que vai suprir aquele dano, mas a responsabilidade por quem causou o dano, né? A responsabilidade pela ação, né? Fundamentalmente. Aí, essa sim, a meu ver, e é óbvio, mais uma vez ressaltando, como a Suzana falou no começo, é tudo bem excepcional, tá? A regra é, parte signatária é parte na arbitragem. A gente está trabalhando com hipóteses excepcionais e que demandam prova. O que é mais difícil, como a Suzana falou, traz essa outra dificuldade ainda. Mas, de fato, aqui o terceiro, ele é o responsável. Então, essa seria uma outra teoria que poderia justificar também a vinculação dos terceiros. E aí, eu acho que a gente fecha um pouco, né? Muito en passant, né, Suzana? Eu acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas discorrendo sobre isso, com 1000 exemplos, mas fato é que é possível, sim, que alguns terceiros não signatários da cláusula compromissória possam vir a ser considerados como vinculados à cláusula compromissória e, portanto, ser parte do procedimento arbitral. E aí a gente tem uma segunda etapa do problema, né, Suzana? Porque, na verdade, a partir do momento em que eu reconheço que, sim, é possível que terceiros não signatários sejam parte, na medida em que venham a integrar, voluntário ou involuntariamente, o procedimento de arbitragem, a gente tem uma série de repercussões do ponto de vista procedimental que essa conclusão ela nos traz, né? E aí, eu até dei o exemplo aqui do meu caso, em que o Tribunal Arbitral decidiu que haveria essa extensão. Eu acho que o primeiro grande problema que a gente precisa enfrentar afinal de contas, né, a quem compete a decisão sobre o ingresso do terceiro. Né? Essa decisão ela vai ser tomada pela instituição de arbitragem, então vai haver, antes da instituição do tribunal arbitral, uma provocação para a diretoria da instituição ou para o órgão deliberativo da instituição de arbitragem, para que aquele terceiro ele eventualmente seja incluído. E eu já te adianto, Marcela, que a gente na diretoria, no âmbito da diretoria da Camargo, a gente enfrenta várias postulações nesse sentido. Não raras vezes a diretoria ela é provocada para situações que são situações como essa. Essa decisão ela seria uma decisão dos árbitros, ou essa decisão ela poderia eventualmente ser objeto de deliberação por parte do judiciário. Isto é, nós estaríamos aí diante de uma hipótese de intervenção do judiciário no âmbito da arbitragem. O que você acha? Bom,
Aí a gente só está complicando, né, Suzana? O pessoal estava achando que a gente ia trazer soluções, a gente cada vez traz mais problemas. Eu acho que a gente precisa analisar todos esses aspectos, tá? Primeiro, começando pelo judiciário, que talvez, pensando na arbitragem, quando a gente fala em judiciário, já vem à mente competência, competência. Então, os arbitralistas já falam, não, esquece o judiciário. Quem precisa decidir isso é o tribunal arbitral. Mas se a gente parar para pensar, há situações em que o judiciário, inclusive como uma forma de cooperação, é instado a participar, é instado a intervir. Se a gente imaginar, por exemplo, uma medida de urgência pré-arbitral, em que não haja previsão de árbitro de emergência, a própria lei de arbitragem conhece a possibilidade de judiciário. Então, é possível aqui, diante da necessidade de uma medida de urgência, é possível que a parte do judiciário para requerer, se não houver a possibilidade de árbitro de emergência. E veja, é possível que a gente esteja diante de uma situação em que, por exemplo, eu queira congelar bens de terceiros não signatários. E aí a gente está diante de uma situação em que o judiciário ele vai precisar enfrentar, ainda que de maneira sumária, ainda que de maneira, enfim, precária, essa questão da vinculação do terceiro à cláusula compromissória. Então, veja, é possível sim que o judiciário ele tenha que ingressar nesse assunto e pode sim decidir sobre esse um caso até no STJ, em que houve uma decisão sobre isso, justamente era uma medida cautelar de arresto contra partes não signatárias. E aí, olha como a dinâmica fica interessante. O que acontece? Naturalmente, as partes precisam depois instaurar o procedimento arbitral. E aí, pela regra do princípio da competência, os árbitros, o que é essa regra, né? Os árbitros, eles têm a competência para decidir sobre, inclusive, a sua própria competência. Então, os árbitros que vão decidir no final do dia se aquele terceiro está dentro do seu âmbito de competência ou não. Ou seja, se aquele terceiro está ou não vinculado àquela cláusula compromissória. E essa decisão do judiciário, ela é uma decisão precária. Então, pode o árbitro aqui, depois rever essa decisão do judiciário para confirmar, revogar, enfim, transformar efetivamente essa decisão no que eles entendem que é o adequado para aquela arbitragem. Então, inclusive, nesse caso, depois essa medida cautelar ela foi julgada extinta justamente porque o tribunal arbitral não confirmou terceiro a cláusula compromissória. Então, é possível que, num primeiro momento, haja uma decisão do judiciário, o judiciário efetivamente seja instado a se manifestar sobre esse assunto, mas é sempre importante dizer, tá, que essa manifestação é excepcional e ela se dá em caráter precário. Então, sempre podem os árbitros, tratando aqui de medida de urgência, rever essa decisão proferida pelo judiciário. E aí, está tratando da arbitragem, a gente tem um outro problema, Suzana, que é justamente o que você mencionou lá, você vê isso diariamente na Camarb, como que as instituições devem se portar. Porque, num primeiro momento, quando esse pedido chega, principalmente diante de um tribunal que sequer está constituído, uma arbitragem inicial, então, e é normal isso, tá, Suzana? É muito mais normal do que o contrário. É mais normal que a parte da arbitragem já traga um terceiro que não seja signatário. Já comece o procedimento com esse terceiro. E aí, como é que a instituição arbitral deve se portar? Primeiro, eu acho que é essencial a gente conhecer os regulamentos, né? Todo mundo que trabalha com arbitragem, quão essencial é você conhecer o regulamento da instituição arbitral que você está trabalhando, inclusive para eleger a cláusula compromissória. Então, saber aqui, para redigir a cláusula compromissória e eleger uma instituição, para incluir isso é muito relevante. Então, há instituições arbitrais que trazem essa questão de participação de terceiros expressamente regulamentada. Inclusive, eu também trato na tese trago um apanhado aqui de todas as instituições que têm alguma previsão, mas normalmente é uma previsão genérica, tá? E aí, falando um pouco do papel da instituição, eu acho que a instituição precisa ser muito cautelosa, tá, Suzana, quando ela trata dessas questões de participação de terceiros. Porque se você imagina num caso que a instituição nega a participação do terceiro, e aí depois aquele terceiro volta diante de um tribunal arbitral já constituído, pedindo novamente seu ingresso. Veja, a instituição arbitral ela não tem jurisdição. Ela não tem decisório. Será que poderia... E aí a gente vai ter que fazer mais uma rodada de análise de conflito de interesses daqueles árbitros, porque aquele terceiro pediu para participar. Enfim, a gente traz uma situação muito mais complexa. Então, me parece que a instituição arbitral só deveria não acolher prima facie esse pedido de participação do terceiro quando é
claro, notório, evidente que não há a menor possibilidade de vinculação daquele terceiro à cláusula compromissória. Então, isso deveria ser muito... E aí a gente parte para o cenário, que aí é já no momento do tribunal arbitral constituído, né? E aí a gente vai trabalhar depois, eu não vou entrar muito nesse momento. Eu acho que realmente cabe aqui ao tribunal arbitral a decisão final e a decisão vinculante. E aí uma questão muito importante, tá, Suzana, que eu acho que é fundamental para esse tema. Eu tenho entendimento que essa decisão que trata da vinculação ou não de terceiros, ela trata de jurisdição e, portanto, ela é intensa. E isso faz toda a diferença para muita coisa. Então, me parece que cabe, no final do dia, aos árbitros decidir definitivamente sobre quem deve ou não ser parte no procedimento arbitral, sem prejuízo das medidas de controle posteriores da sentença arbitral. E eu entendo que essa decisão é uma decisão que tem natureza jurídica de sentença. E aí fica... Eu quero só trazer a nossa posição na Camargo. Eu acho que ela é muito alinhada com aquilo que você coloca. O regulamento da Camargo não trata a respeito da intervenção de terceiro, então há uma lacuna no regulamento, e essa lacuna ela é proposital, porque eu tive a oportunidade de participar das discussões da última versão do regulamento da Camargo, e a gente entendeu o seguinte: olha, se a gente for regular a participação de terceiro, existem tantas situações, existem tantas hipóteses, a dinâmica das relações ela é tão diferente, a análise ela é uma análise que depende tanto de você entender qual que é a operação econômica que foi feita, como que as partes se alinham dentro daquilo, que isso não deve haver uma previsão do regulamento nesse sentido. E quando a gente é instado, a diretoria tem um posicionamento muito tranquilo, no sentido de que esse tema é um tema de jurisdição. E, portanto, se isso é um tema de jurisdição e não um tema de natureza administrativa, quem tem competência para decidir a respeito disso é o tribunal arbitral. Portanto, a gente não conhece dos pedidos em relação a isso, tanto para ingressar quanto para excluir dentro da arbitragem. A gente entende que esse pedido tem que ser formulado perante o tribunal arbitral, que é quem, em sentença parcial, teria aí condições de analisar essa possibilidade. A gente entende que haveria aí uma intervenção indevida da instituição de arbitragem se a gente passasse a intervir nessas situações. Então, assim, e isso a experiência como diretora da Camargo. E a minha experiência, tanto como árbitra como advogada, o que eu sempre vi foi o tribunal arbitral decidindo e, eventualmente, havendo uma discussão posterior no judiciário se aquela decisão do tribunal arbitral ela poderia ser objeto de anulação ou não. Então, assim, em princípio, sempre nós teríamos o tribunal arbitral tomando a frente, tomando decisões em relação a essa questão. Muito interessante, Suzana, até pegando esse gancho, é que eu fiz até um estudo sobre as opções legislativas, tá? Porque alguns países adotam uma posição legislativa de regulamentar realmente a arbitragem. Portugal, por exemplo, é um deles. E eu acho muito... Talvez a nossa opção legislativa foi por não regulamentar, e eu acho que foi uma boa opção legislativa, tá? Até por conta da flexibilidade do procedimento arbitral. E aí eu até fiz um paralelo, eu analisei todas as hipóteses de intervenção de terceiros do Código de Processo Civil, porque, veja, as partes podem eleger o Código de Processo Civil, né? Já que a gente tem uma flexibilidade tão grande, as partes podem falar, olha, se aplica no que tange de intervenção de terceiros, a arbitragem, os dispositivos tal a tal do Código de Processo Civil. Mas se você parar para analisar, Suzana, cada uma das hipóteses de intervenção de terceiros, você vai ver que na arbitragem isso é absolutamente inútil, porque tudo você esbarra no problema do consentimento. Então não adianta você ter essa regulamentação ampla, possibilitando terceiros a participarem, ingressarem de diversas formas possíveis, como acontece no procedimento estatal, porque na arbitragem não vai acontecer da mesma forma. Você sempre vai esbarrar no consentimento. Então, eu acho que essa opção legislativa de deixar aberto, deixar as instituições se regulamentarem do jeito que lhes convier, e deixar as partes, talvez, e os árbitros reconhecerem dentro do processo o que seria mais adequado, eu acho uma, talvez, melhor opção legislativa. Mas aí, Suzana, voltando aqui e continuando, uma das coisas que eu acho importante também é a gente falar dos requisitos para o ingresso do terceiro, né? A gente falou que é possível, a gente tem algumas hipóteses excepcionais, a gente já entendeu quem deve decidir sobre isso, mas e agora? Como é que
resolve o problema de quem decide, né? Como é que ele decide? Quais são os requisitos para o ingresso desse terceiro? Na verdade, a gente tem, eu acho que fundamentalmente dois aspectos que vale que a gente precisa necessariamente passar por eles. Primeiro é se há ou não consentimento daqueles que estão envolvidos dentro do pedido, né, tanto as partes originárias da arbitragem quanto do terceiro, para que esse ingresso ocorra. E aí, se isso acontece, se está todo mundo de acordo, a arbitragem é um procedimento pautado pela autonomia privada, de modo que, se está todo mundo consentindo, não há o que discutir, o tribunal deve autorizar que esse ingresso, ele eventualmente venha. Só que na imensa maioria das vezes, né, há pelo menos resistência, há pelo menos contrariedade, ou do próprio terceiro, quando está sendo acionado, ou eventualmente de uma das partes, quando percebe que aquela intervenção ela pode, porventura, gerar algum tipo de dificuldade, algum tipo de tumulto, algum tipo de problema para dentro dessa arbitragem. E aí, nesse cenário em que não há consentimento de uma das partes, você tem que o tribunal deve analisar se haveria esse consentimento de natureza implícita, como a gente falou lá na frente, portanto, se aquelas teorias do consentimento implícito, elas seriam aplicáveis, ou se não há consentimento de nenhuma ordem, não há nenhum tipo de relação, a dinâmica da posição negocial ali não contou com a participação daquele terceiro e, consequentemente, esse consentimento, a ausência desse consentimento afastaria a participação do terceiro. Eu tive um caso muito, muito, muito interessante, em que nós tínhamos um litígio, era um contrato de prestação de serviço que estava sendo discutido entre duas partes signatárias, e uma dessas partes signatárias era uma sociedade empresária cujos sócios estavam em um conflito societário, que não tinha, em princípio, nenhuma relação com aquele contrato, com aquelas questões que estavam sendo discutidas. E os sócios pretenderam a intervenção na arbitragem. Evidentemente que as partes originárias da arbitragem negaram essa participação, né? Disseram, olha, não há qualquer tipo de situação que justifique essa intervenção que está sendo pretendida. O tribunal arbitral entendeu que não haveria também a hipótese, a possibilidade de aplicação de qualquer das teorias de consentimento implícito que autorizasse essa intervenção pretendida, e, portanto, em sentença parcial, afastou aí a intervenção desses terceiros. E acredite se quiser, eles foram ao judiciário, eles pretenderam, por meio de uma ação anulatória, anular a sentença arbitral, e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, numa decisão que, com todo respeito, eu considero ela absurda, o Tribunal de Justiça de Minas entendeu que aqueles sócios, enquanto sócios da sociedade, eles tinham interesse em atuar dentro daquela arbitragem. E, portanto, a partir do momento em que isso não foi respeitado, que o procedimento de arbitragem deveria ser anulado. É uma decisão assim, que causa espécie por completo, e a gente tem a expectativa que ela acabará sendo aí objeto de revisão por parte do Superior Tribunal de Justiça, que tem um entendimento muito pró-arbitragem, né? Tem uma visão muito técnica e própria da arbitragem, mas, enfim, houve já situações, né? A gente tem esse caso para contar, em que, a despeito de não se ter nem consentimento explícito, nem consentimento implícito, usando aí de um interesse, houve essa anulação da decisão na arbitragem. E uma segunda hipótese, Marcela, que eu acho que é importante um segundo requisito que eu acho que é importante o tribunal ter em mente, é se haveria ou não conexão entre as demandas que são objeto daquela discussão, né? Eu acho que aí a gente talvez traga muito aquela ideia da conexão e da teoria, das razões que justificam a conexão no processo civil, que é a questão da eficiência, que é a questão da economia, que é a impossibilidade de nós termos aí decisões que são decisões conflitantes. Então, eu acho que isso é um outro requisito que também vale a pena o tribunal analisar, né? Eu acho que tem uma dissertação de mestrado excelente
que foi orientada pelo professor Carmona na USP, que é a dissertação da Ana Clara Viola, né? A Ana Clara discute justamente essa questão de conexão entre demandas, e ela aponta claramente isso como sendo algo que precisa ser analisado necessariamente pelo tribunal arbitral, né? Mas eu acho que, assim, falados desses requisitos, eu acho que um outro problema que a gente tem é, sem dúvida nenhuma, qual que seria o momento para que isso seja analisado, né? Nós vamos admitir essa participação do terceiro em qualquer situação, a gente vai, a qualquer momento dentro do processo, como que esse terceiro vem, do ponto de vista procedimental, para dentro da arbitragem? Eu acho que essa é a pergunta crucial, Suzana. A gente realmente tenta estabelecer requisitos, todos são importantes, mas o momento, sem dúvida, talvez seja a pergunta mais importante. Quando, né? Até quando pode o terceiro entrar e participar desse procedimento arbitral, desde que preenchidos, obviamente, os requisitos? E aí a gente traz uma questão que é muito relevante, que é a questão do conflito de interesse com os árbitros. Eu acho que na arbitragem a gente tem isso como fundamental, tá? O árbitro, ele é escolhido pelas partes e a principal, talvez, qualidade do árbitro seja a confiança. Então, a própria lei de arbitragem traz isso. Então, árbitro é quem? Qualquer um que tenha confiança, desde que seja capaz e tenha confiança das partes. E aí, essa questão de confiança é até bem mais ampla, apesar do da lei de arbitragem remeter ao Código de Processo Civil, ela é bem mais ampla até do que os próprios requisitos de suspeição e impedimento do Código de Processo Civil. Porque, veja, o juiz ele tem uma série de regras de conduta por um código de ética e o juiz está lá exercendo somente a atividade de juiz. Inclusive, tem restrições para exercer outros tipos de atividade. O árbitro, não. O árbitro, ele é advogado, ele, enfim, exerce, ele tem vários chapéus, né? Até há uma crítica sobre esses exercícios de multifunções, mas fato é que o árbitro, ele exerce várias atividades e é preciso ter aqui uma análise de conflito. Se existe algum conflito de interesse entre os árbitros e as partes. Ou seja, se ele vai poder atuar de forma imparcial, efetivamente neutra, julgando aquela demanda. E aí, quando você bota um terceiro, veja, você tumultua todo esse procedimento. Então, a partir do momento que o terceiro ingressa e o tribunal arbitral já está formado, e a Suzana que trabalha com arbitragem sabe disso, muitas vezes, tá? O processo de formação do tribunal arbitral é um processo extremamente demorado. Porque mas principalmente quando uma das partes está diante de uma postura procrastinatória, esse processo de impugnações aleatórias, e muitas vezes o árbitro, quando ele está diante de uma impugnação, ele se sente desconfortável e ele próprio renuncia. Enfim, a gente acaba, dependendo do litígio e da litigiosidade envolvida, esse processo é um processo complexo. E aí, quando você admite um terceiro, depois do tribunal arbitral já formado, você traz esse problema todo de novo. Então, sem dúvida, Suzana, me parece que o momento prévio, né, o momento inicial da arbitragem, já ingressar com o procedimento arbitral, já ter a arbitragem instaurada, com essa questão posta, ou seja, a necessidade de se decidir sobre a vinculação ou não de um terceiro, quando o tribunal arbitral se forma, ele já está ciente, primeiro, que ele vai ter que decidir esse ponto, é um ponto que é objeto da sua competência, e a análise de conflito já vai considerar esse terceiro. Quando isso é feito posteriormente à formação do tribunal arbitral, a gente tem um problema. E aí, obviamente, eu acho que isso vai depender, mais uma vez, do regulamento de cada instituição, tá? A CCI, por exemplo, eu sei que o regulamento não admite a internação de terceiros, a participação de terceiros, depois da formação do tribunal arbitral. Mas há instituições arbitrais que possuem uma postura mais flexível e condicionam ao consentimento. Então, eu acho que o consentimento realmente vai ser essencial, mas, sem dúvida, vai ter que haver uma nova rodada aqui de análise de conflito de interesses. Mas eu acho que, de fato, a decisão sobre a admissão ou não desse terceiro depois da formação do tribunal arbitral e o momento definitivo, ou seja, qual o limite, talvez a gente poderia pensar um pouco sobre a estabilização da demanda. Mas é um tema que não é um tema estanque em arbitragem. Quando que a demanda se estabiliza no procedimento arbitral, né? Até porque você tem regulamentos com previsões distintas em relação a essa estabilização, né? Inclusive a possibilidade de previsão pelas próprias partes no termo de arbitragem contra o que diz o regulamento. Então, assim, é bem complexo você definir, mas eu acho que talvez
seja lá o que isso signifique na arbitragem, a estabilização da demanda seja um bom limite aqui final para o ingresso desses terceiros, considerados todos esses problemas aqui, obviamente, que o ingresso depois da formação do tribunal arbitral traz. Mas, sem dúvida nenhuma, Suzana, o melhor momento é o momento inicial, para que o tribunal já seja formado com a possibilidade de exercício de análise de conflito com relação a esse terceiro e também com a ciência pelo tribunal de que ele vai ter que enfrentar essa questão sobre a vinculação do terceiro. E aí eu queria que você comentasse também, porque esse tema é super... Eu acho assim que essa questão essa sugestão que você dá sobre você olhar para o momento da estabilização, eu acho que ela resolve, inclusive, a questão que a Maria Angélica trouxe para a gente aí, de se tentar criar conflito ou, eventualmente, adotar uma tática de guerrilha dentro do procedimento. A partir do momento que você estabelece, olha, vai chegar um momento em que a demanda precisa se estabilizar, e a demanda ser estabilizada não significa só a apresentação de pedidos pelas partes, mas significa também a definição de quem vai figurar como parte, como árbitro dentro daquele procedimento de arbitragem. Eu acho que é algo que resolve bastante o nosso problema. E também acho que é um outro aspecto para a gente falar rapidamente, até por conta do nosso tempo, que esse momento inicial também seria o momento adequado para que se fizesse qualquer tipo de pretensão de controle judicial da decisão que autoriza ou não o ingresso desse terceiro. Eu acho que a gente aguardar até o final do procedimento para só então você ter uma decisão do judiciário em relação a isso, quando você admitir esse eventual controle, eu acho que isso é extremamente prejudicial, né? Eu acho que isso acaba gerando aí uma possibilidade de você ter todo um procedimento que vai se perder por força de eventual decisão de judiciário nesse sentido. Então, acho que se esse controle judicial fosse feito também nesse primeiro momento, isso traria uma segurança que é uma segurança maior para todos os envolvidos. O que você acha? Então, eu acho que isso a gente volta num assunto que a gente já passou rapidamente, mas que é muito relevante para essa discussão, tá? E, realmente, a gente vai tratar aqui do controle judicial dessas decisões que determinam o ingresso de terceiro. E aí a gente tem toda essa discussão qual a natureza jurídica dessa decisão. E isso vai ser relevante para saber qual é o mecanismo de controle, porque na arbitragem o que a gente tem é um controle a posteriori das decisões. Então, por exemplo, fugindo do tema, mas trazendo uma decisão que indefere uma prova. Essa decisão ela não é impugnável na arbitragem. Ela sim. Permite impugnações durante o procedimento. Todas as decisões que chamamos de decisões interlocutórias, talvez, no processo judicial, mas essas decisões que decidem questões do procedimento, elas eventualmente poderão ser utilizadas como fundamento por uma ação anulatória contra a sentença. Por exemplo, nesse caso de indeferimento de uma prova, a gente vai avaliar se houve ou não violação ao devido processo ao contraditório, e isso poderia, quem sabe, talvez, ser fundamento para ação anulatória. Então, saber qual é a natureza jurídica da decisão que acolhe ou não a participação de um terceiro, eu acho que é super relevante. E aí, Suzana, eu acho que a gente tem que definir aqui, só fazer uma separação entre duas questões. Primeiro, é quando a parte é claramente signatária, ela assinou ali o contrato. Sim. Só que por algum motivo ela ficou de fora do procedimento. E por algum motivo ela pede para entrar depois. Veja, aí está tratando de uma questão simplesmente procedimental. Não me parece... Sim. É só simplesmente, olha, você pediu para entrar no momento das alegações finais. Tem menor condições de a gente garantir o contraditório e a participação e começar o processo do zero, mas a gente não está discutindo jurisdição. A gente está discutindo equilíbrio entre possibilidade de exercício de contraditório num processo e tumulto processual que isso vai causar. Então, é óbvio que a gente pode ter consequências da não participação desse terceiro, mas aí, como no caso que você relatou, Suzana, eu acho que isso é mais uma questão, talvez, de eficácia da coisa julgada, né? Eu acho que essa... Você desloca o problema, né? Não vai ficar... Mas agora... Mas eu acho que... Desculpe. Não, só para concluir o raciocínio, a gente comenta. A situação diversa é quando esse terceiro que pede para entrar, ele não é signatário da cláusula compromissória e a gente vai ter, eventualmente, que aplicar algumas das teorias de extensão. E aí, sem dúvida nenhuma, e aí, Suzana,
não me importa como o árbitro chame isso, tá? Ele pode chamar de decisão de A natureza. A natureza jurídica, a meu ver, é de sentença, e aí cabe inclusive, com nessa possibilidade de preclusão, tá? Porque a lei de arbitragem trata expressamente sobre as sentenças parciais e a necessidade de ajuizar a ação anulatória 90 dias depois, e me parece que isso tem natureza de sentença parcial. Então, deveria haver a impugnação, sim, a propositura de ação anulatória 90 dias depois, a decisão. Então, Suzana, falei, fica à vontade aí para fazer comentários. Ainda tem... Não, o que eu ia falar era exatamente isso, que a partir do momento, independentemente de como se chame essa decisão que vai ser tomada, a natureza jurídica dela é uma natureza de sentença parcial. E em sendo uma sentença parcial... Bom, eu não sei o que aconteceu, mas a nossa conexão foi cortada, que nosso vídeo foi encerrado. Acho que a gente trouxe tantas questões polêmicas que cortaram a gente. Tantos assuntos complexos que a gente foi suspenso do Instagram. Eu vou ver se a Suzana volta aqui, só um minuto, só pra gente pelo menos concluir. Pedir pra Suzana voltar aqui, mas enfim, a gente já tava realmente no final aqui da nossa live, quando a gente teve esse problema. Deixa eu botar a Suzana aqui de novo. Mas eu acho que, de fato, o nosso tempo já está chegando ao fim. Acho que a gente conseguiu concluir as nossas... Suzana, eu falei que estava falando aqui para o pessoal que eu acho que a gente trouxe tantas questões polêmicas que o Instagram tirou a gente do ar. A gente estava falando... Pois é. Mas só para a gente terminar aqui, Marcela, mas só para dizer que, de fato, a gente está falando de algo que a natureza é uma sentença parcial, isso tem que ser objeto de ação anulatória, e é desejável que isso seja feito no início do procedimento, até para que você não tenha aí o risco de perder toda uma atividade procedimental em relação a esse motivo, né? Eu acho que isso é um cuidado que a gente tem. E aí, eu acho que só para a gente caminhar aí para o final, porque nós não podemos ficar mais uma hora aqui embora a gente tenha assunto para isso. Eu acho que é um tema apaixonante, é um tema bacanérrimo, é um tema que desperta uma série de outras discussões. Por exemplo, se a gente poderia, como que a gente faria a prova da vinculação desse terceiro, né, Marcela? Que eu acho que isso é uma outra discussão incrível, né? Se seria cabível ou não a produção antecipada de prova no Poder Judiciário. E eu acho que isso vale um comentário, especialmente seu que desenvolveu tese em relação a isso, e com isso a gente se encaminha aqui para o final. Perfeito, Suzana. Bom, foi um prazer, eu acho que foi minha primeira live essa, gostaria de confessar, e eu gostei muito, achei que ficaria muito mais legal estar aqui com você, e espero que todo mundo tenha gostado, tá? Queria agradecer mais uma vez aí o IBDP e o Projeto Mulheres e a Processualistas e todos que fizeram essa parceria acontecer. E só uma última dica, né? Para quem tiver interesse no tema, a Marcela escreveu uma tese de doutorado sobre esse tema, foi defendida na UERJ, publicada pela Cartier Latam, fica a dica, participação de terceiros na arbitragem, Marcela Koubach. Obrigado. Muito pretensioso, né? Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau.